Olá, bom dia a todos, que tenhamos uma sexta-feira santa, verdadeiramente santa, de reflexão, de introspecção, mas não de menos alegria, porque sabemos que após amanhã, domingo, será a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Pai, envia teu Espírito Santo para que eu compreenda e acolha a tua santa palavra. Que eu te conheça e te faça conhecer, te ame e te faça amar, te sirva e te faça servir. Te louve e te faça louvar por todas as criaturas. Faze, ó Pai, que pela leitura da palavra os pecadores se convertam, os justos perseverem na graça e todos consigamos a vida eterna. Amém. A leitura de hoje que nos propõe o Tríduo Pascal é a leitura de Lucas, capítulos 24, versículos de 13 a 35. E uma reflexão um tanto dolorida, mas necessária. Em quais momentos nós abandonamos Jesus? Esta é a reflexão. Então eu vou ler, pedindo que o Espírito Santo de Deus esteja conosco para a compreensão dessa palavra. Nesse mesmo dia, 2 discípulos caminhavam para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. Iam falando um com o outro de tudo o que se tinha passado. Enquanto iam conversando e discorrendo entre si, o mesmo Jesus aproximou-se deles e caminhava com eles. Mas os olhos estavam-lhe como que vendados e não o reconheceram. Perguntou-lhes então: de que estás falando? Pelo caminho, e por que estás tristes? Um deles, chamado Cleófas, respondeu-lhe: És tu acaso o único forasteiro em Jerusalém que não sabe o que nela aconteceu estes dias? Perguntou-lhes ele: que foi? Disseram: a respeito de Jesus de Nazaré. Era um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Os nossos sumos sacerdotes e os nossos magistrados o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de restaurar Israel. E agora, além de tudo isto, é hoje o terceiro dia que essas coisas sucederam. É verdade que algumas mulheres dentre nós nos alarmaram. Elas foram ao sepulcro antes do nascer do sol e, não tendo achado seu corpo, voltaram dizendo que tiveram uma visão de anjos, os quais asseguravam que ele está vivo. Alguns dos nossos foram ao sepulcro e acharam assim como as mulheres tinham dito, mas a ele mesmo não viram. Jesus lhes disse: ó gente sem inteligência, como sois tardos de coração para crerdes em tudo o que anunciaram os profetas. Porventura não era necessário que Cristo sofresse essas coisas e assim entrasse na sua glória? E começando por Moisés, percorrendo todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava dito em todas as Escrituras. Aproximaram-se da aldeia para onde iam, e ele fez como se quisesse passar adiante. Mas eles forçaram-no a parar. Fica conosco, já é tarde, já declina o dia. Entrou então com eles. Aconteceu que, estando sentado conjuntamente à mesa, ele tomou o pão, abençoou, partiu e serviu-o. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu. Diziam então um para o outro: não se nos abrasava o coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Levantaram-se na mesma hora e voltaram a Jerusalém. Aí acharam reunidos 11 e os que com eles estavam. Todos diziam: o Senhor ressuscitou verdadeiramente e apareceu a Simão.
Eles, por sua parte, contaram o que lhes havia acontecido no caminho e como tinham reconhecido a partir do pão. Então fica para a nossa reflexão. Quantas vezes realmente Jesus está ao nosso lado e nós não o vemos? E mais uma vez deixo a pergunta da reflexão para este dia, para esta Sexta-feira Santa. Em quais momentos nós abandonamos Jesus? Paz e bem, fiquem com Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.